Olá, bem-vindo a mais um Caminhando nas Escrituras. Hoje a gente começa uma série denominada Parábolas de Jesus. Hoje eu quero convidar você a meditar na nossa primeira parábola que está lá no Evangelho segundo Mateus, capítulo 5, versículo 13, que diz o seguinte: Vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Estamos no início do primeiro grande discurso de Jesus relatado no Evangelho de Mateus, o qual nós conhecemos como o Sermão do Monte. Logo em seu início, Jesus começa a traçar o perfil peculiar dos seus discípulos, os discípulos do reino de Deus, utilizando imagens conhecidas da época para definir quais devem ser as marcas daqueles que o seguem. E a primeira imagem usada por Jesus é a imagem do sal. Para que nós possamos entender essa imagem bem, precisamos descobrir qual era a função do sal para aquele contexto. Além da função que é bem conhecida de todos nós, que é para dar sabor aos alimentos, ele também tinha uma segunda função que para aquela época era mais primordial do que dar sabor. Nós vemos que naquela sociedade que não havia geladeira como nós temos hoje, o sal servia para conservar os alimentos por mais tempo, impedindo que os alimentos se deteriorassem com o tempo e com facilidade. Assim, eles usavam esse mecanismo de armazenar os alimentos em sal para que as pessoas pudessem administrar esse alimento por um período mais longo e garantir que pudesse ser utilizado com segurança. E nós vemos isso acontecer principalmente em carnes em geral, que são mais sensíveis ao tempo e se estragam com mais facilidade. Então Jesus usa essa imagem do sal para referir aos discípulos do reino e demonstrar duas realidades sobre como eles deveriam agir no mundo. A primeira realidade é que os discípulos deveriam salgar o mundo insípido com as verdades do reino, ou seja, serem aqueles que trazem a saborosa palavra de Deus, os ensinos e a bondade que vem de Deus a um mundo que não tem sabor, a um mundo que está perdido. A segunda realidade é que os discípulos são chamados para conservar a verdade e a bondade diante de um mundo corrompido. Eram os discípulos de Jesus que estariam ali agindo no mundo, refreando todo o mal, colocando e exalando a bondade do reino de Deus no mundo que estava perdido na maldade, na crueldade. Mas para que isso possa acontecer, para que essas duas funções dos discípulos pudessem realmente ser atingidas, ser cumprida, nós devemos considerar que todo discípulo deve preservar os ensinamentos e a vida do reino, as verdades do reino, por meio de Cristo em nós, por meio de Cristo nos seus discípulos. Pois se o sal perder o seu sabor, perder a sua propriedade elementar, de nada ele vai servir. Ele não vai conseguir cumprir a sua função. Esta realidade do sal perder a sua função para aqueles discípulos que estavam ouvindo Jesus também era uma realidade muito comum para eles. Os depósitos de sal do Mar Morto, que era o principal depósito no qual aqueles habitantes recolhiam o sal que eles utilizariam no seu dia a dia, não continham apenas o cloreto de sódio, que é o elemento base do sal, mas diversos outros minerais. E com o passar do tempo, com muitas chuvas, esse sal daquele local poderia perder as suas propriedades, se tornando ele insípido, sem sabor, e podendo ser apenas utilizado para demarcar as estradas daquela época. Realmente colocar as divisórias, como nós vemos hoje que é feito nas nossas estradas, nas nossas ruas, que dividem as duas mãos, que colocam a divisão entre a estrada e o acostamento. O sal sem sabor, que perdeu a sua propriedade, que não conseguia nem conservar e nem dar sabor, era utilizado apenas para demarcar
as estradas. E assim como Jesus diz, era servido apenas para ser pisado pelos homens, pelos carros, pelos cavalos que passavam pelas estradas daquela região. Como o sal sem sabor, o discípulo que não tivesse em si as propriedades do reino e vivesse como o mundo deseja, não serviria para nada no reino de Deus. Ele seria como o mundo. E como ele poderia fazer diferença se ele não tinha nada a acrescentar ao mundo, se ele era tão insípido, tão sem sabor, como o mundo é sem sabor, como é esse mundo corrompido e longe de Deus. Como discípulos de Cristo, nós hoje somos chamados a viver neste mundo, mas não viver como o mundo vive. Jesus nos convida a fazer a diferença em nossa sociedade, como o sal traz sabor aonde não há sabor e que conserva a bondade de Deus presente na criação, refreando o mal causado pelo homem. A pergunta que eu te faço: você tem sido sal por onde você passa? Você tem feito a diferença como um discípulo do reino de Deus? Você tem trago sabor e tem conservado as verdades do reino no mundo corrompido? Você tem feito a diferença? Por isso eu quero te convidar agora para que você coloque diante de Deus comigo em oração, para que a gente possa encontrar em Deus, para que se porventura temos perdido o nosso sabor, tenhamos perdido a propriedade de ser sal da terra, que nós possamos clamar ao Espírito para que renove o nosso coração, para que na nossa vida diária nós possamos fazer diferença, levando sabor da palavra de Deus, do Evangelho que transforma todas as coisas para o mundo que nós vivemos e conservando essa verdade que pregamos para transformar a sociedade e as pessoas à nossa volta. Vamos orar? Senhor Deus, que o Senhor possa nos ajudar a ser sal nessa terra, que o Senhor possa nos ajudar a fazer a diferença, Senhor. Recebemos uma grande comissão do Senhor, que é ir e fazer discípulos. Mas só conseguimos isso se nós pudermos entregar algo que o mundo não tem, que é a verdade do Evangelho, que é a justiça que vem de Ti, que é a salvação não por obras, mas pela fé em Cristo Jesus, em Ti. Que apenas temos nossas vidas reconectadas a Deus por meio de Ti, que somos justificados pela fé e que de Ti vem toda a bondade, toda a graça, toda a misericórdia, toda a compaixão. Tudo que o mundo deseja e anseia é o Senhor, Deus. E nós estamos aqui para demonstrar a Ti, aquele que nos resgatou. Por isso nos ajuda a ser diferente, nos ajuda a salgar essa terra sem sabor, nos ajuda a levar o Teu Evangelho poderoso, transformador, para as pessoas à nossa volta e que o Seu reino já possa estar sendo implementado aqui e que nós possamos ter a certeza e ansiar, porque o Seu reino se completará perfeitamente, plenamente na glória futura, que nós possamos nos preparar para isso e continuar aqui e agora sendo dispenseiros da Tua verdade e do Teu reino. Assim nós oramos pedindo, Senhor, que o Senhor nos ajude e nos fortaleça. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Meu querido, minha querida, eu desejo a você uma boa semana e que Deus os abençoe. Um forte abraço. Igreja Presbiteriana do Brasil, há 160 anos, abençoando a nação brasileira.